Sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. E hoje estamos aqui na primeira temporada especial, diretamente do 30º CBank em Porto Alegre. Profissionais que trabalham, com o sistema, e aí incluo engenheiros, arquitetos. Tudo são fases, tudo são processos, tudo são etapas. Desde inteligência artificial, de patologia. Porque a engenharia civil é muito ampla, né? Fui conhecendo várias pesquisas nesse último ano e... A galera jovem não quer mais entrar na área da construção civil. Então, pessoal, vamos aí. Fala, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Mastercast de Construção, o podcast que descomplica o mundo das obras. Muito prazer, eu sou o Felipe Nunes e nós estamos aqui diretamente da temporada especial de podcasts do 30º CBank aqui em Porto Alegre. E agora nós vamos receber Edna Poçan, engenheira civil e professora da UNILA. Seja muito bem-vinda, Edna. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e poder deixar o congresso um pouquinho e vir trazer todo esse conhecimento que você traz aí para nós. Obrigada, Felipe. Obrigada pelo convite. Foi uma honra participar de mais um CBank, que é o meu quarto consecutivo, né? Eu sou bem concorrida. Estou fazendo um bom trabalho, parece, né? E fiquei muito feliz de receber a homenagem da Bank aí por essa trajetória, essa participação aí nos congressos de engenheiros civis do Brasil. E me conta um pouquinho, Edna. Eu sei que a tua história é muito inspiradora, né? Conta um pouquinho dessa história e dessa trajetória dentro da engenharia para nós. É a história de uma menina de 5 anos que resolve ser engenheira, vem lá do interior do Paraná, do sítio, da área rural, busca toda uma caminhada muito sozinha, muito sendo a primeira pessoa da família a cursar um curso superior e consegue chegar no nível de se tornar uma doutora, né? Então, que eu sou doutora em engenharia aqui pela URGS, eu morei aqui em Porto Alegre, né, 5 anos. Então, uma trajetória de muita luta, de muita dificuldade, mas também de muitos conhecimentos e de muitas conquistas. E é legal chegar hoje aqui e poder inspirar outras pessoas, porque muitas me inspiraram e hoje a gente sabe que a gente também inspira. Então, nessa trajetória eu consegui ser mãe, né? Então é uma parte muito bonita da minha vida, que eu tenho a Valentina, que está em casa, minha pequena de 8 anos, que tem uma mãe que viaja muito, que é muito difícil, né, ter esse lugar de uma mãe que viaja, porque hoje eu cheguei num lugar de difusão da ciência. Então, ir para difundir a ciência, você tem que viajar, você tem que ir nos lugares, ministrar cursos, palestras, que é um lugar muito bonito que engenheiro também pode fazer, e por que não, né? Sim. Então, hoje o meu papel, o meu propósito, além de ser professora, de ensinar em sala de aula, eu consigo transmitir conhecimentos, saberes e opiniões em plateias maiores, como foi aqui no CBank, que hoje eu falei sobre descarbonização no mundo que está em mudanças. E a gente percebe que, né, as tecnologias e a evolução das tecnologias e a evolução da construção aqui no Brasil, ela vem numa crescente boa nos últimos anos, né? Então a gente vem melhorando, tem industrialização, e esse ponto que tu trouxe para dentro do CBank na palestra é um ponto que eu quero abordar aqui. Eu quero que tu conte para o pessoal um pouquinho mais, né, sobre a descarbonização e realmente a importância disso para nós nos próximos anos, né? Felipe, é bem importante, bem pontuado isso. A gente está vendo que estamos mudando e é por um problema que falta de mão de obra qualificada e de mão de obra mesmo em números, porque é muito difícil trabalhar no sol, né, Felipe? Vamos conversar. Empilhar tijolo, cavar terra. É um trabalho pesado e as pessoas não querem mais. E eu acho que está tudo bem se tem máquinas que podem fazer isso. Sim. Então, esse processo de mecanização, industrialização da construção, ele é positivo no ponto de vista de descarbonizar, porque você faz processos mais controlados, reduz perdas e tudo mais. Porém, nós precisamos fazer mais do que isso. Nós precisamos entender os nossos materiais e o peso de carbono que cada um tem. Sim. Então, eu tenho que saber quanto é a emissão do cimento, quanto é a emissão do aço, da madeira, do plástico, do vidro, da terra, de todos os materiais de construção que nós temos à disposição, e é um número grande, gente, não é só aço e cimento, não. A gente tem um monte de materiais que dá para colocar nas nossas obras. Mas temos que saber qual é a pegada de carbono e energia para que a gente consiga escolher o material no seu melhor lugar. Eu sempre falo isso, né? Usar o material no seu melhor lugar. Então, tem materiais que são melhores para utilização em fundação, como o cimento e o concreto armado, ali, que você tem umidade, então ele resiste muito bem a esse lugar. Porém, em lugares onde eu não tenho umidade, por que não usar madeiras engenheiradas, que têm um ciclo de vida muito curto de produção? Falei na palestra, né, gente? Você pode, ao longo da sua vida, colher 4, 5 vezes madeira. Eu vou viver 120 anos, eu vou colher muitas vezes madeira. Só tenho plantado pouca árvore, mas já plantei muitas. E então eu consigo ter essa regeneração
do próprio material. Madeira é um material que você planta e colhe, é muito legal isso. A grande questão é vencer os processos culturais associados à madeira, que é associado à construção de baixa qualidade, de pessoas menos favorecidas, para um lugar que eu preciso passar a usar a madeira para construções mais bem construídas, com conforto térmico e acústico, com segurança ao fogo, trazendo a madeira como um material que tem menos carbono incorporado, a depender de como ela é produzida, tá, gente? Aqui a madeira, daria um podcast só de madeira, mas eu posso usar a madeira como um material auxiliar da minha construção, trazendo para minha obra um material renovável de ciclo de vida curto. Então, é nesse lugar que a gente chega, né? Então, é olhar para os materiais, entender o carbono e a energia incorporada para a gente usar ele com sabedoria, com engenharia, que é isso que eu falo, né? O engenheiro precisa aprender, voltar a engenheirar. Eu acho que a gente esqueceu de engenheirar, a gente só está resolvendo problemas. Principalmente porque a gente caiu num limbo de que a gente tem feito a mesma coisa. Por exemplo, o meu avô fazia a obra do mesmo jeito que passou para o meu pai, e aí vai passando de geração para geração. E o jovem hoje ele já não quer mais chegar lá e você dizer que você vai ser engenheiro e agora você vai cuidar o mestre e ali vai ver se eles estão fazendo. Aí o jovem vai se deparar com um monte de gente empilhando tijolos, como você falou. E isso é desanimador, é Total. horrível, porque você não controla o serviço do outro, e aí faz errado, e a culpa é do engenheiro. É um processo muito doloroso para o engenheiro, Sim. a construção civil, especialmente a execução de obras. Uhum. O projeto mal remunerado, então a gente tem que repensar a nossa cadeia da engenharia, e eu gosto sempre de trazer esse olhar crítico, pensamento crítico, e eu acho que a engenharia se questiona pouco. Nós somos muito obedientes, e não é legal. Claro que não pode ser tão rebelde, mas o questionamento, o pensamento crítico, que eu gosto muito de falar, que vem com a leitura, que vem com o conhecimento. Então, em toda a minha palestra tem indicação de livros, sempre. Precisamos ler, precisamos nos informar, desenvolver pensamento crítico, para que a nossa voz seja alcançada. Então, esse lugar, a engenharia precisa, sim, nós temos que evoluir como um grupo mesmo, dentro de todo o sistema. Sou conselheira do CREA, posso falar, né? A gente precisa, no sistema como um todo, fazer essa evolução. Então, é um caminho da engenharia se reconectar e se reconhecer. E acho que esses eventos permitem que a gente traga essa visão, né? Então, vai alcançar todos? A gente sabe que não, mas algumas pessoas a gente alcança, e para mim isso é muito positivo. É o ponto de poder trazer esse conhecimento tão importante e difundir no meio de tantas autoridades e tantas pessoas importantes que sentam, né, para escutar realmente um assunto tão importante. E a gente aqui dentro do podcast poder levar para o pessoal que está lá do outro lado da telinha, realmente entender que é importante, né, a gente pensar nesse caminho, né? Sim, e isso é engenharia, porque, Felipe, vem de um processo, por exemplo, a desmaterialização. Uhum. Desmaterializar é você construir com menos, mas não é construir errado e ruim. Sim. Não, gente, é tirar o que não precisa da construção. Eu mostrei o exemplo hoje do rebocão, gente. Quando você faz a parede fora de prumo, né, que você tem que corrigir a planicidade dela com argamassa. Sim. Você incorpora um monte de material, você adiciona material nessa parede que não precisava estar ali. E isso é errado. Se você fizesse a parede certa, você construía mais coisa com menos material. Isso é já um processo de desmaterialização. Com certeza. Nós podemos otimizar o cálculo estrutural para que a gente utilize concretos mais efetivos, com mais resistência, ou que a gente utilize concretos e materiais só onde eu preciso de resistência. Todo mundo que fez aí engenharia sabe, né, que nós temos regiões da estrutura que não estão sujeitas a tensões. Então ali eu não preciso ter matéria em excesso. Eu consigo trabalhar com isso. Parece que a gente entrou num limbo de fazer o mesmo formato, a mesma coisa. Parece não, nós entramos, Felipe. E tá funcionando até agora e tá indo. Só que agora chegou assim, o carbono vale dinheiro. Sim. Mostrei lá, vale dinheiro. Em alguns países vale muitos dólares a tonelada. No Brasil ainda não foi precificado, mas será. Uhum. E aí todo o carbono que a gente evitar é economia. Mas material, agora, sem ter o carbono precificado, todo material que eu reduzo, gente, é economia. Então, assim, estou falando de dinheiro. Sim. De dinheiro, né? Falando de engenharia. E para isso eu preciso engenheirar. Fazer o que a gente deveria sempre fazer, Sim. que é pensar e fazer ações de tecnologia, de pensar fora da caixa, de fazer coisas diferentes. Aí eu fiz o teste do fora da caixa hoje. Que massa. Eu fiz um teste de pensar fora da caixa. E fiquei até assustada, porque o índice de retorno das respostas foi baixo, tá? Claro que aqui um grupo de profissionais, talvez menos pessoas participem da atividade, mas eu pedi, o que você faria? O que dá para fazer com tijolo?
Gente, dá para fazer muita coisa com tijolo. Não é só parede, piso, churrasqueira. Eu posso fazer um móvel, eu posso fazer cimento, eu posso fazer um porta-copo, eu posso atirar em alguém. Olha que horror, né? Eu posso fazer um artesanato, eu posso expor ele se ele for um tijolo histórico, ele pode virar um museu, né? Dá Então, pra assim, reutilizar? eu posso fazer muitas coisas com um tijolo. Eu posso fazer uma obra de arte com tijolo. Eu posso fazer um sofá. Eu posso fazer uma horta, um canteiro. E tem muita coisa que dá para fazer com tijolo. E era só 2 minutos para pensar? Era. Mas a gente tem dificuldade de sair da caixa. Por quê? Ao longo da formação, na faculdade, Felipe, nós somos colocados nas caixinhas do cálculo disso, das estruturas, daí há estruturas que não conversam com geotecnia, com construção, não é isso? Sim, não E há compatibilização. não há compatibilização. Aí a gente chega no CREA, é a caixinha da civil, a caixinha da agronomia, a caixinha da elétrica, não é isso? A caixinha da mecânica, e a gente briga entre as caixinhas. Então, a gente está sempre dentro de caixas. E aí, agora a gente tem um momento que a gente tem que sair da caixa. Quando a gente... E essa é a grande barreira, né, de furar essa bolha, né? E para furar essa bolha, Felipe, é criticismo, é pensamento fora da caixa, criatividade. Para inovar, você precisa ser criativo. Para fazer esses processos, você precisa ser criativo. Eu falei em vários podcasts que a gente sempre, quando a gente tem algo, vem trazendo algo novo, a gente precisa esvaziar a xícara e tá aberto para receber aquela opinião, né? Mas é difícil, né? De mente aberta, né? E de absorver aquele conhecimento. E não de gerar a nossa opinião através do que os outros estão nos falando, né? Isso. A gente precisa gerar essa experiência, né? E esse processo de esvaziar a xícara é difícil, porque desaprender é um processo difícil. Sim. Porque a gente tem as barreiras. E às vezes estou numa zona de conforto, tá bom aqui com esse aprendizado. E agora, o mundo mudando tão rápido, nós temos que mudar de qualquer jeito, gente, com descarbonização ou sem. O ChatGPT chegou e já mudou um monte de coisa. Quem é professor, se não mudou sua aula, me desculpe, está fazendo errado. Se não mudou o jeito de ensinar, você está fazendo errado. Porque o mundo está mudando e nós temos que nos adequar às mudanças. E a forma de ensinar como professor mudou. Muito. Ontem eu entrevistei o professor Finger, 38 anos de licenciatura, ensinando em graduação e tudo. E ele disse: olha, lá em 1970 e poucos, quando eu comecei a ensinar, eu tinha que fazer um desenho num quadro branco, né, com um retroprojetor. E hoje o professor bota uma tela, faz um desenho em 3D, simula uma compressão, uma flexão de um pilar, e o aluno entende aquilo ali em 5 minutos, né? Sim. E hoje ele consegue, dentro das inteligências artificiais, pegar todo o conteúdo de uma aula, jogar ali dentro e fazer um resumo para que ele estude e aí que ele consiga aprender de uma forma talvez diferente, né? Aí vai depender de como que você usa a inteligência artificial, porque há pessoas que não usam com inteligência, fazem são safas, né, vamos dizer assim, e fazem uso dela para resolver seu problema momentâneo. E aí a gente pode ter alguns gaps de formação de intelecto. Então isso me preocupa. Sim. E essa pessoa já não lê, ela já não faz nada, e aí ela usa a inteligência artificial para desenvolver o seu processo de intelecto. Então isso é muito grave. Sim. Então agora a questão é como que a gente equilibra os pratos. Eu uso as inteligências artificiais. É óbvio que eu uso. Com certeza. Mas eu primeiro estudo, eu primeiro organizo e ela me ajuda a organizar, melhorar a velocidade e claro, coisas burocráticas, ela que resolva. Sim. Agora eu não deixo ela desenvolver o que é o do meu saber. Sim. Da minha habilidade. Eu tenho algumas habilidades, por exemplo, eu sei desenvolver muitas figuras. Ele faz, mas o meu jeito de fazer é diferente e é muito difícil colocar um prompt que ele faça do jeito que eu quero que ele faça, né? Então eu ainda continuo fazendo o que eu considero minha habilidade pessoal, que é eu gosto de fazer conceitos, transformar em figuras, eu gosto de fazê-lo ainda, tá? E é isso, porque eu não quero transferir isso para ela, porque é uma habilidade minha que me trouxe até aqui. Tá, eu fiz muitas figuras ao longo da minha carreira de exemplificação de conceitos. Apresentei até uma hoje. Eu peguei os livros e eu fiz uma figura de como foi o nosso processo de desenvolvimento de tecnologias de ordem global que mudaram a nossa história. E é isso. Então, eu não posso transferir para essa inteligência. E aí, essa mesma figura eu coloquei no ChatGPT e pedi para ele colocar o processo de transição energética. E olha o que ele colocou. Ele colocou que a energia de biomassa é uma energia atual. Aí eu perguntei a ele assim, e os nossos ancestrais, quando descobriram o fogo, faziam fogo o quê? Né?
Pra você ver que você tem que saber um pouquinho do que você tá trabalhando, e aí ele corrigiu a rota, né? Aham, Então, se você não questionar, se você não tiver pensamento crítico pra sim, usar o ChatGPT, ele te engana. sim. E Você não. você ia Se você. apresentar uma inovação, uma energia de biomassa, numa palestra, por exemplo, Sim, e aí você pergunta assim: e os nossos ancestrais faziam fogo com o quê, se não era madeira? Que é biomassa. sim. A única coisa é que a biomassa hoje ganhou esse nome de biomassa e foi ressignificada com um monte de pellets e outros processos, né, que mudaram as características, um pouco das características, mas ela sempre existiu na nossa história Sim, a humana. base é a mesma A base é e a mesma, então você tem que ter esse cuidado. E você só sabe disso se você tiver um pouco de conhecimento sobre o que você está ela, perguntando para o chat. eu brinco que ela te potencializa o teu conhecimento. Então, se tu é raso de conhecimento, Sim. não vai te ajudar tanto, né? E me diz uma coisa, qual é as novas tecnologias que você acha que para o próximo ano aí vão ser esmagadoras, assim? O que que vem para realmente, assim, tocar, assim, que vai chamar atenção para 2026? Para 2026, acredito assim, os processos de industrialização estão em pleno desenvolvimento, aí Uhum, o wood frame, steel frame, as madeiras engenheiradas, sobretudo, uhum, que vem para trabalhar aí nas obras. Não é um processo tão rápido na construção de um ano para o outro. Aqui no Brasil tem umas instalações iniciando com uso de carbono em concretos, então ano que vem acho que já temos concretos com carbono incorporado já na produção. Eu sei que em Santa Catarina tem o primeiro desenvolvimento, então vai ser uma tecnologia que chega aí para trazer uns concretos com carbono incorporado já na produção, que é a tecnologia da Carbon Cure, que é uma empresa canadense que está instalando aqui no Brasil alguns pontos, tá? Então essa chega no concreto. Aí tem grandes empresas aí você deve ter visto a Steel Corp, né, que é do Justus, que tem trazendo o steel frame como uma forte promissora e uma frente promissora para a habitação de interesse social. E a Caixa Econômica Federal, o governo federal, traz agora o BIPC, que eu apresentei hoje, que é esse programa de benchmark de baixo carbono da construção. Essa plataforma vem para ajudar a construção a reduzir carbono e os projetos vinculados à habitação de interesse social serão todas baseadas nessa plataforma. Então, que legal. a gente vem com ferramental para desenvolver obras de baixo carbono e, obviamente, só terão subsídios financeiros, auxílios fomento, dinheiro para construir as construtoras, as empresas que se adequarem nesse processo. Então, eu acho que é esse lugar que a gente vem. A gente vem para construção de baixo carbono, construção industrializada nos próximos anos, com várias tecnologias acopladas e que vão depender de mudanças. E se não acontecer isso, a gente não vai conseguir acesso a recurso, financiamento para a produção dessas obras. Então, isso é importante. Eu acho que isso move o mercado. Move muito, e isso abre um ponto de atenção, porque quem sair na frente, quem já Vai. começar a olhar para esse ponto de interesse agora, no Sim. próximo ano e no subsequente, É. vai sair na frente e quem Isso. sai na frente ganha, né? Sempre. A escala é isso, né? A escala é essa, quem sai na frente ganha, e para os engenheiros que querem fazer a mudança, a transição de carreira, estudar coisas novas, é aprender carbono, estudar como o carbono dos materiais, estudar inventário de ciclo de vida, que tem todo um trabalho nesse lugar aí. E aprender otimização de processos. Então, é nesse lugar aí que a gente iria de mudança de profissão. E aí, BIM também vem forte, né? Então, mas, gente, BIM não é modelar em 3D, pelo amor de Deus. A gente precisa de profissionais experientes no BIM. Porque o BIM, para fazer um bom projeto de modelagem da informação da construção, você precisa saber construir. Tem que ter experiência de construção. Base tem A que ser. base, porque do contrário, você só está modelando em 3D, que não é BIM, é bem diferente. Sim. Então, Desenhar é é diferente de diferente projetar. de projetar, isso mesmo. Então, projetar e modelar em 3D é outra coisa ainda. Desenhar é lá na mão, o projeto veio para o AutoCAD, agora tem gente projetando em BIM. Não é projeto, é modelagem, é outra história. É muito diferente. Sim. Então, a gente tem que aprender a evoluir com isso. Então, esse é o lugar do futuro da construção, que eu falei hoje um pouquinho de futuro. Muito bom. E eu queria que tu deixasse uma mensagem, uma inspiração para as nossas mulheres, para os nossos engenheiros Eu que acho- querem vir para esse mundo. Tem muita gente indecisa, tem muita gente que não sabe se quer engenharia. A engenharia é bonita, gente, porque é aquele lugar de inventar, de construir, de engenheirar, de fazer as coisas acontecer. É muito bonito você ver o sonho da pessoa. Gente, as pessoas sonham em ter a casa própria. E quando você constrói a casa, o apartamento, você materializa um sonho. Sim. Cuidado para não fazer pesadelo, que alguns fazem pesadelo, mas não é que faz as casas mal feitas, né? Sim. Então, assim, mas é um sonho que você faz Uhum. para essa família.
E então a engenharia tem esse poder de construir sonhos. E é muito bonito esse lugar. E na engenharia a gente tem espaço para homens e mulheres, e precisamos de muitas mulheres, porque nós temos um olhar diferente, especialmente nessa área do carbono, maiormente é mulheres, porque talvez nós temos um vínculo mais forte com a continuidade da vida pela maternidade. Não que Sim. o homem não tenha, mas a maternidade, a gestação, esse lugar que a mulher tem esse vínculo maior com a criança, talvez a gente olhe o planeta assim, olha, eu tenho que cuidar mais desse planeta. A gente é mais do cuidado. Sim. E o planeta está pedindo cuidado. Então, muitas mulheres vêm para esse lugar da sustentabilidade, da construção, da descarbonização do carbono. Então, assim, tem lugar para todo mundo. E eu digo assim, para quem está aí que já está com a carreira consolidada ou em consolidação, gente, nós vamos ter que cada vez mais desaprender mais rapidamente. Isso quem diz é o Harari, né? Que mais ou menos a cada 10 anos vamos ter que mudar de profissão ou foco da profissão. Gente, eu já mudei desde que eu me formei muitas vezes. Imagine, me formei em engenharia, fui fazer mestrado em durabilidade, depois vim trabalhar com captura de carbono, hoje estou com descarbonização e eu tenho só 15 anos de doutorado. Então, só 15 anos. 15 anos de doutorado. Então, eu já mudei várias vezes. Sim. Porque eu não posso ficar sempre no mesmo lugar, porque daí eu fico ultrapassada. Então, acho que esse processo de mudança, ele é normal. E a gente vai fazendo uma transição muito sutil, com muito estudo, com muita informação e com muita leitura. Eu sempre falo, leiam tudo, leiam da engenharia a outros livros de economia, política, romance, seja o que for, mas leiam. A leitura te leva para muitos lugares sem sair de casa. Que legal. Regina, quero te dar os parabéns por ter escolhido essa profissão, por ter escolhido ser engenheira, por ter escolhido ser professora e passar esse conhecimento para as outras pessoas, né? Vocês fazem isso com muito amor. Todos que sentaram aqui no podcast, eles vêm com uma Um brilho energia, no olho, né? um Adoro. brilho, e o pessoal senta tenso porque vai fazer um podcast e quando começa a falar do que escolheu, desse propósito que vocês têm, é É. muito bonito, assim, poder receber essa É. energia é fantástico. Ah, É obrigada. o que me move de ficar aqui o dia inteiro gravando. O pessoal fala, tu não tá cansado? Eu digo, não. A energia que eu recebo de vocês é o que me mantém aqui para poder continuar e tocando o podcast, tá? Quero te agradecer, um Obrigada. ótimo congresso e muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada a você e continue com o seu trabalho de difusão da engenharia, que é muito bonito.